Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Lívia Gomes, deste canal Livinha SG, e eu estou aqui para o 20º dia do quadro 40 Dias Vivendo Segundo o Coração de Deus. Se você não sabe do que eu estou falando, este é um quadro inspirado nesse livro aqui, que tem exatamente o mesmo título. E eu estou fazendo aqui 40 sextas-feiras falando cada dia um tema diferente, que é exatamente também o tema que mostra aqui no livro. E é isso, gente. Se vocês quiserem assistir os vídeos passados, caso você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards a playlist para poder você ir lá e assistir desde o primeiro até esse aqui. Mas só que se você quiser também terminar de assistir esse vídeo para depois assistir outro que você quiser dessa playlist, você também pode ficar à vontade que no final desse vídeo, possivelmente na tela final, vai estar a playlist completa aí para poder você entrar e assistir o vídeo que você quiser deste quadro. Mas enfim, agora chega de enrolação, né? Vamos pro vídeo? Como você já deve ter visto na thumb desse vídeo, o tema de hoje é o domínio próprio. E antes de colocar aqui as minhas ideias, eu vou ler primeiro o que o autor escreveu aqui no livro. Este é um aspecto dos frutos do Espírito que mais tem a ver conosco. É de extrema importância para os cristãos, pois somos os filhos de Deus, somos eleitos pelo Pai para sermos o exemplo para o mundo, o que na maioria das vezes não acontece. E aqui estamos nós, diante de textos bíblicos que nos mostram como devemos viver. E a cada versículo que passa, vamos chegando à conclusão de que estamos muito distantes das Escrituras. Nós fomos chamados para ser sal da terra, luz do mundo. Luz tem que brilhar. Cristão tem que mostrar Cristo na sua vida. O sal precisa temperar. E o cristão precisa fazer a diferença nesse mundo que não tem sabor. Para a gente fazer a diferença, se tem uma coisa que é muito importante para nós, é o domínio próprio. Se a gente consegue dominar a nós mesmos, nós conseguimos viver cada vez mais à luz da palavra. Sabe o que acontece? Quando a gente não tem domínio próprio, a gente até sabe qual é a verdade, mas a gente não consegue se controlar. A gente sabe que Deus quer da gente mais humildade, mas a gente se exalta sem pensar duas vezes. Deus, ele quer que a gente seja mais paciente e a gente vai se envolver em tudo na hora errada e faz tudo acontecer do jeito mais errado possível porque é impulsivo. A ideia de domínio próprio é bem simples. É simplesmente se conter, se resguardar, ser mais racional, ser bem resolvido consigo mesmo e suas emoções, sem dar chilique em meio às provações da vida. É praticamente o que eu falei. Só que sem este domínio de si, estamos fadados ao fracasso, pois não vamos muito longe sem ele. As empresas hoje colocam domínio próprio como exigência para a contratação, pois cansaram de funcionário que não consegue sequer se controlar em meio a uma crise de trabalho. Agora imagine nós e o que o mundo pensa da igreja. Talvez o argumento seria, eles são desequilibrados. De certa forma, eles teriam razão em dizer isso. O que quero que refletirmos aqui é como está esse nosso autocontrole. Sinceramente, isso aqui eu não entendi como um julgamento, como uma crítica destrutiva, não. Uma crítica construtiva feita pelo autor e que eu vou ter que fazer também a mim, a nós. A gente precisa refletir mesmo, sabe? Sobre por que a gente não consegue se controlar. Nós já temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele que convence o ser humano do erro. E se a gente age impulsivamente, não tem domínio próprio para poder obedecer a palavra de Deus, então isso significa que a gente está ignorando esse Espírito Santo que veio para poder exatamente nos auxiliar. Nós não precisamos ter domínio próprio por conta própria. Percebe isso? O próprio Espírito Santo está aqui, ó, nos aconselhando o tempo inteiro. Não faz isso. Não, isso não vai dar certo. Está errado. Mas a gente faz o quê? Impulsivamente falha. As coisas não estão tão difíceis assim pra gente. A gente tem alguém que nos auxilia e que nos lembra de fazer o que é certo. Então, não dá pra gente reclamar e dizer, não, mas eu não tenho domínio próprio porque ninguém me ajuda. O Espírito Santo tá aí o tempo inteiro te ajudando. A palavra de Deus o tempo inteiro te ajudando. E se a gente quer viver segundo a palavra do Senhor, ser segundo o coração de Deus, nós precisamos ter domínio próprio. E isso significa, por acaso, que a gente nunca vai errar? Claro que não. A gente acaba errando em vários momentos.
a gente acaba pecando, a gente falha com palavras, com atos, mas que há uma diferença entre quem quer mudar e quem quer continuar na mesma coisa. E o domínio próprio é você conseguir perceber isso. Tá errado aqui? Vou me dominar essa minha atitude porque eu percebi que eu fiz errado? Vou tomar domínio disso e vou mudar. E claro que a gente não consegue mudar sozinho. Como eu disse, Deus mandou o Espírito Santo, nosso intercessor, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele também é nosso consolador. Ele é nosso amigo. Ele não é apenas um poder ou uma coisa. Ele é uma pessoa e está na nossa vida. Se nós o chamarmos, se nós prestarmos atenção na voz dele, a gente ouve ele falar conosco. Enfim, agora eu já vou finalizar esse vídeo, porque eu acho que eu já até falei bastante sobre esse assunto que é muito importante para a nossa vida, mas que de forma sucinta já dá para a gente entender exatamente onde que quer chegar esse tema, né? E tem umas perguntas no final desse capítulo que eu vou deixar aí na descrição, para se caso você quiser ler, responder aí na sua casa, orar a Deus sobre suas próprias atitudes, assim como nós todos precisamos fazer, né? E é isso. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Tchau. Até a próxima.